Oi, 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 Márcio, Maria Terezinha. Vou mandar o convite de novo, tá? Vamos lá. Mandei. Olá. Agora eu tô vendo. Eu não sei o que é isso. Eu tô vendo um negócio preto. Eu vi sua mão. Eu acho que eu vi sua mão. Agora eu tô vendo Bom, você. finalmente, boa noite. Boa noite, querido. Seja muito bem-vindo, viu? Ao lado do coração. Nós estávamos na expectativa de ouvir você, até porque o tema que você vai tratar hoje é um tema bastante interessante, bastante instigante, não é? Sim, sim. Então, seja muito bem-vindo, sinta-se abraçado, acolhido por todos nós. O pessoal que está entrando, Eu sejam agradeço. bem-vindos, boa noite. A gente vai iniciar e aí o pessoal vai entrando no decorrer da nossa live. Perfeito. Vamos começar da melhor forma, que é em prece. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus. Deus, Pai de amor e misericórdia, aqui estamos, Senhor, necessitados do teu amparo, do teu auxílio, da tua sabedoria. Sabemos que tu nos envias mensagens o tempo todo, mas distraídos que somos, não conseguimos enxergá-las, não conseguimos entendê-las. Que possamos trazer para nós a prática da prece, porque a prece abrange, abre os nossos sentidos ao ponto de, conectados com o plano superior, percebermos as tuas mensagens, os teus avisos no cotidiano da nossa vida. Abençoe o nosso amigo Márcio, que ele seja teu porta-voz, que ele nos lembre agora do teu evangelho, porque apesar de sabermos que as tuas leis estão escritas na nossa consciência, nós esquecemos e precisamos sempre de alguém que nos faça lembrá-las. Que ele possa ser este instrumento para nos lembrar do evangelho, das tuas leis, para que possamos também fazer um mergulho em nós mesmos e não só guardarmos o conhecimento da noite de hoje no nosso cérebro, mas que possamos, sobretudo, termos a vontade, a iniciativa, a perseverança de colocá-lo na prática dos nossos dias. Abençoe a todos nós, que assim seja. Olá, Márcio, nosso palestrante hoje, nosso convidado é Márcio Barbosa. Ele é palestrante vinculado à União Espírita de Vitória da Conquista e é trabalhador da Instituição Espírita Anália Franco. Márcio, seja muito bem-vindo. A palavra é sua, vai estar falando para nós sobre o tema convivência e família. Fique à vontade. Boa noite a todos. Me sinalize, por gentileza, se o áudio está saindo Tá perfeitamente. bem, tá bem. Você Ah, consegue ok. me ouvir Que bem? Jesus nos envolva. Estou ouvindo perfeitamente. Se você Que quiser, Jesus nos envolva. eu muto o meu microfone. Por favor, que melhora o eco. Perfeito. Que Jesus nos envolva em suas mais profundas vibrações de paz. E que assim Deus nos abençoe. Eu registro a minha alegria em estar com vocês pela primeira vez, né? E agradeço de já o convite que nós possamos, nesse diálogo, que a gente possa refletir acerca desse tema que é tão oportuno, falar de convivência, falarmos de família, e que essas reflexões nos estimulem a modificarmos a nossa conduta dentro de casa, do lar, junto àqueles que convivemos. Que Deus nos abençoe. A doutrina espírita nos apresenta conceitos valorosos acerca dessa temática. E nós não podemos nos furtar em deixar de lado o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, de forma a consultarmos essas obras acerca dessa temática, mas principalmente compreender que todo o conhecimento que a gente pode aqui expor não pode ser somente para este momento, mas que nos estimule a um processo de mudança.
o evangelho, ele precisa ser vivido, né? É preciso nós retirarmos, eu costumo dizer isso, é Cristo da cruz, colocado lá há tanto tempo, e trazê-lo para perto de nós, de forma a trazer o evangelho de forma prática para o nosso cotidiano. E começa naturalmente dentro de casa. Hoje, mais cedo, conversava com uma amiga acerca desse tema, e eu dizia, ela é uma psicóloga, e ela dizia assim, eu falei, por que é tão desafiador conviver? E ela dizia assim, é desafiador, Márcio, porque conviver exige compreendermos as diferenças. Compreendermos que todos nós estamos em momentos diferentes, em estágios diferentes, compreendendo a vida, cada um à sua maneira. Mas quando a gente abre o Evangelho e tem a possibilidade de refletirmos acerca do sentimento de amor que deve brotar nas nossas relações, tudo se modifica, porque passamos a ter um norte, a compreender que nós não nos encontramos onde estamos por acaso, que a família que estamos inseridos foi a família que nós escolhemos, que se temos aqueles parentes um pouco mais difíceis do que outros, é porque são instrumentos para que a gente amadureça, para que a gente evolua, para que a gente aprenda a trilhar o caminho da convivência de forma mais harmoniosa, de forma mais serena, sempre caminhando em conformidade com os princípios que Jesus nos ensina e o princípio de amor que falaremos um pouquinho adiante. A doutrina espírita, portanto, nos apresenta a família como sendo um instituto abençoado, em que um grupo de indivíduos se reencontram com um objetivo: conter más tendências, aprimorar-se moral e intelectualmente, desenvolver virtudes uns com os outros, desenvolver sentimentos nobres. E tudo isso alinhado ao princípio da reencarnação. A lei da reencarnação nos possibilita esse reencontro de almas. E uma vez nos reencontrando com algozes ou vítimas do passado, ou mesmo com aqueles que temos mais afinidade. E vamos percebendo isso nas relações do cotidiano. Alguns indivíduos temos mais afinidade, mais afeição do que outros. E daí surgem as diferenças dos sentimentos que brotam nas relações. E a reencarnação naturalmente vem explicar isso. Joana de Ângeles vem dizer que a família é uma escola, é um educandário de aprendizagem e redenção futura. Portanto, a instituição família nos leva a aprendizados variados. Márcio, quais aprendizados são esses? Na família, aprendemos a trabalhar o egoísmo, o orgulho, a vaidade, as paixões. Na família, aprendemos a trabalhar o ódio que se instala absolutamente do nada, muitas vezes. Mas que, quando começamos a viajar para dentro de nós, passamos a compreender qual a origem desses sentimentos variados, alguns positivos, alinhados com virtudes, outros nem tanto. As imperfeições morais ainda dominam o nosso comportamento, ainda dominam a nossa conduta, sendo indispensável refletirmos acerca dessas imperfeições e qual a origem delas. Evidentemente que a nossa conversa aqui vai trilhar um campo de aprofundamento acerca dessas questões. E caso alguém tenha alguma pergunta, podem ficar à vontade, que à medida das nossas possibilidades estaremos respondendo. Portanto, a gente adentra ao Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos, vamos aqui trilhar algumas questões específicas, de forma a compreendermos essa temática à luz do Espiritismo. Na questão 167, qual o objetivo, pergunta Kardec, qual o objetivo da reencarnação? Porque se nós falamos aqui que estamos em uma família que nós escolhemos do ponto de vista reencarnatório, que fizemos uma programação reencarnatória com o objetivo de trilharmos um caminho existencial com um grupo de indivíduos à luz da reencarnação. Qual é o objetivo da reencarnação, portanto? Expiação. Aprimoramento progressivo da humanidade, dizem os Espíritos. Sem o quê? Onde estaria a justiça? Portanto, nós reencarnamos para expiar um passado delituoso, para conviver com indivíduos que praticamos algum tipo de mal, conforme nós dissemos, algozes ou vítimas do passado. Daí os sentimentos variados no campo das imperfeições.
o ódio, o rancor, a mágoa, essa ausência de afinidade com alguns indivíduos originados das reencarnações anteriores e, sobretudo, do mal praticado nessas reencarnações anteriores. Evidentemente que no atual estágio que nós estamos e no atual grupo familiar que nos encontramos, existe uma missão particular, que é exatamente desenvolvermos sentimentos a fim de corrigirmos os erros cometidos no passado. É por isso que nós estamos espiando um passado. É por isso que, diante de provas que surgem na nossa caminhada, os sentimentos vão brotando e os convites vão sendo feitos, batendo a nossa porta, para que a gente desenvolva determinados sentimentos. É interessante, minha gente, que nem sempre, quando a dor bate à nossa porta, quando a aflição bate à nossa porta através de um ente querido, nem sempre nós compreendemos. E quando nós paramos para refletir acerca da necessidade de vivenciar determinadas experiências e realizando isso, o link, com a lei da reencarnação, nós passamos a entender determinadas questões que nos acontecem. Mas, Márcio, nem todos os indivíduos são reencarnacionistas. Evidentemente, eu nasci reencarnacionista, eu sou suspeito para falar da temática reencarnação, posto que nasci reencarnacionista. Mas há quem não nasça reencarnacionista, né? E em atendimento fraterno, eu costumo sempre perceber isso em algumas pessoas que nos chegam. Porque querem compreender as dores, mas possuem as suas crenças particulares. E tentam compreender as suas dores, as suas aflições, a partir das suas crenças particulares. Não nos cabe agir com proselitismo, querendo que todos sejam reencarnacionistas. Cá estamos para apresentar a temática à luz do Espiritismo. O Espiritismo nos apresenta o princípio da reencarnação. Márcio, eu não sou reencarnacionista. Ótimo. Mas, diante da lei da reencarnação, nós conseguimos compreender determinadas questões. E cá estamos apresentando esses conceitos a fim de compreendermos a temática convivência e família à luz da reencarnação. E a reencarnação, portanto, ela nos faz compreender esses laços que nos unem. Esses laços que foram construídos ao longo de outras existências. Por isso, em alguns casos, temos mais afinidade com alguns do que com outros. É exatamente originado desses laços profundos, que surgiram durante a nossa trajetória evolutiva. Na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, E aí, Kardec vai perguntar, fazer essa indagação aos espíritos, evidentemente que a palavra relaxamento, ele traz um conceito interessante, essa perda de interesse, essa negligência pelos laços de família. Ou seja, nós temos laços profundos que foram estabelecidos ao longo de várias existências, entretanto, se acontecesse o relaxamento desses laços de família, ou seja, a negligência desses laços de família, se deixássemos de lado a compreensão acerca desses laços de família, o que aconteceria? E os espíritos respondem: um agravamento do egoísmo. E o que é o egoísmo? O egoísmo é a chaga da humanidade. Talvez seja esse sentimento, essa imperfeição moral, a imperfeição que devemos trabalhar de maneira diuturna nas nossas relações com a família, no âmbito da convivência. Será que nós somos egoístas? Será que agimos com egoísmo? Como se encontra isso nas nossas relações? Alguns dirão, não sou egoísta. Tenho outras imperfeições que dominam no meu comportamento. Outros dirão, não tenho absolutamente imperfeição nenhuma. Sou perfeito nas minhas relações com a família. Há quem diga, eu tenho as minhas dúvidas. Mas não nos cabe analisar por esse ângulo. Nos cabe observar quais são as imperfeições que estão dominando na nossa convivência. E, se é necessário trabalhar essas imperfeições, que trabalhemos. Que busquemos transformá-las, que busquemos desenvolver virtudes ao ponto de adotarmos posturas mais harmônicas em conformidade com o Evangelho de Jesus. Portanto,
a lei da reencarnação nos traz essa compreensão sobre esses laços, sobre essas imperfeições e sobre os sentimentos que devem prevalecer nas nossas relações uns com os outros. E a família, não importando qual seja o seu modelo, se é uma família heteroafetiva, se é uma família homoafetiva, não importa. O objetivo é o mesmo. Desenvolvermos o sentimento de amor. Este é o objetivo. E por vezes nós percebemos determinados discursos de ódio, determinadas interpretações das mais equivocadas em relação às famílias atuais, sobretudo no contexto pós-moderno. E Zygmunt Bauman, de uma maneira brilhante, ele, enquanto sociólogo, né, apresentou uma tese falando sobre essa modernidade líquida, essas relações superficiais e transitórias, mas apresentou um conceito valoroso, informando-nos acerca da necessidade de aprofundarmos nas nossas relações familiares, posto que, no contexto familiar, não importando qual seja, essas relações elas precisam aprofundar-se. É um conceito sociológico que se coaduna, né, com os conceitos espiritistas, que nos chama a atenção para o desenvolvimento de sentimentos profundos e nobres. Portanto, o que colocamos, que não importa o modelo de família, importa a compreensão do objetivo que deve ser este norte que precisamos ter, que é desenvolver sentimentos de amor em todas as relações, em todos os contextos. Se não sentimos tanta afinidade com o irmão, que procuremos compreender a origem dessa ausência de afinidade. Se não temos tanta afinidade com o pai, com a mãe, com o filho, com o primo, com a prima, que busquemos compreender a origem. E a partir da compreensão da origem, que busquemos trabalhar os sentimentos de tolerância, de indulgência, de paciência, de amabilidade, de doçura. Sentimentos que darão vazão adiante ao sentimento de amor, posto que o amor não nasce pronto. Se existe nas nossas relações a necessidade de perdoar alguém, é porque nós não amamos. Porque, minha gente, se há mágoa, é porque não há amor. Se há rancor, é porque não há amor. Se há ódio, é porque não há amor. E então, quando nós vamos à origem dessas questões, passamos a compreender onde precisamos trabalhar. E é em nós que precisamos trabalhar essas questões. E diante das nossas relações, muitas vezes, nós colocamos no outro a responsabilidade. É o outro que tem que perdoar, é o outro que tem que ser paciente, é o outro que tem que ser tolerante. Quando somos nós que precisamos trabalhar essas questões, viajando para dentro, né? Identificando essas mazelas e no campo das nossas relações interpessoais, desenvolvermos isso no campo da prática. Posto que se a gente ficar apenas no gogó, não vai adiantar muita coisa. No início, e aí a gente fala desse sentimento de amor, a necessidade da gente desenvolvê-lo, a gente lembra que os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo nos chamam a atenção que no início o homem só tem instintos. À medida que ele vai avançando no campo evolutivo, ele passa a ter sensações, ele desenvolve sentimentos, e o sentimento mais sublime é o sentimento de amor. Mas esse sentimento de amor ele é antecedido por determinadas virtudes. E conviver, minha gente, é desafiador, porque exige de nós o desenvolvimento de determinados sentimentos e virtudes que cada um de nós vai desenvolver no seu tempo, no seu momento. E isso é interessante, porque nós queremos que os outros no campo da família pensem todos da mesma forma. Então, se nós percebemos no campo de um determinado grupo alguém agindo de uma forma incoerente, nós já vamos avançando para o campo da maledicência. Fulano não presta, Beltrano não funciona, né? Quando a proposta do Evangelho é uma proposta de autolibertação. A proposta do Evangelho é a proposta de nos analisarmos. E Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, em Constelação Familiar, nos apresenta conceitos valorosos que nos chamam a atenção para esse despertamento acerca da compreensão das nossas responsabilidades individuais no grupo familiar. Não devemos, ou na realidade nós devemos trabalhar esse conceito de trazer para a gente e de não levar para o outro.
Porque a mudança brota primeiro em nós. E nós queremos muitas vezes que a mudança brote no outro. É como querermos que a paz brote na família, mas ainda adotamos posturas de violência, agimos por impulso, adotamos a postura do apontamento da imperfeição do outro e vamos caminhando no campo dessa sintonia com as imperfeições. Mas queremos a paz no lar, mas nada fazemos para construir essa paz. Sendo indispensável analisar-se para então transformar-se, né? Mas nós gastamos tanto tempo, minha gente. Gastamos tanto tempo analisando o outro. Gastamos tanto tempo analisando a vivência e a experiência do outro. E alguém me disse recente, quando se colocando no campo familiar com algumas questões, ele dizia assim: eu me sinto como filho único, posto que tenho pais enfermos. E se os meus pais estão enfermos e eu tenho 4 irmãos, todos precisam se dedicar à ajuda, deve ser coletiva. E eu me sinto como filho único nesse processo. Mas são tantos irmãos, por que somente eu faço? E então, ele dizia acerca dessa angústia, desta frustração, posto o peso das responsabilidades familiares estarem apenas no ombro dele. E então ele solicitava o conselho, né? O que fazer? Como agir quando o outro está alheio? Quando o outro falta com a caridade na própria casa? Como devo me comportar? E então a gente passa a compreender a caridade na família. E recorremos dessa forma à questão 886. Eu disse anteriormente que iríamos trilhar algumas questões do Livro dos Espíritos. Adentramos a mais uma. Questão 886. Como Jesus compreendia o significado da palavra caridade? Joana vai dizer que caridade é amor em movimento. É um contexto muito bonito, né? Amor em movimento. E Jesus compreendia a caridade como sendo benevolência, indulgência, perdão das ofensas. E o tema não é caridade. O nosso tema é convivência e família. E o que fazermos para melhorar a convivência, minha gente? Eu não poderia deixar de lado a questão 886. Posto que a benevolência, a indulgência e o perdão talvez seja, se não for este o melhor caminho, talvez seja o principal. Benevolência, indulgência e perdão para melhorar a convivência em família. O que é ser benevolente em família? Ser benevolente em família, e isso vale para o nosso contexto em sociedade, a nossa vivência também em sociedade. Ser benevolente é praticar todo o bem que estiver ao nosso alcance. Praticar todo o bem que estiver ao nosso alcance diariamente. Mas há pessoas que estão sofrendo no quarto ao lado do nosso, e tantas vezes somos indiferentes. Com parentes mais distantes, com parentes mais próximos. Com pessoas que convivemos no nosso dia a dia, com aqueles que só vemos ou só convivemos, né, no final do ano, naquelas datas específicas. Temos os parentes que só vemos no Natal. E o Natal é uma festividade importante. E para algumas famílias é importante que em alguns momentos nós nos encontramos no Natal. Eu conheço famílias que só se encontram em 2 momentos do ano. Ou no Natal, e alguns filhos que se encontram de maneira mais profunda no Dia das Mães. Conheço familiares que não se encontram nem no Natal, só se reencontram em velório. E é comum nós termos acesso a essas famílias, a esses grupos familiares que adotam posturas um pouco mais distantes. É por isso que esse conceito que Jesus compreendia a palavra caridade e que nós apresentamos aqui, a benevolência, a indulgência e o perdão, e aqui falando especificamente acerca da benevolência, se faz indispensável nas nossas relações familiares. Ser benevolente é praticar o bem. A convivência, trazendo o outro para perto, também fazer o bem. Ouvir o outro, quando o outro traz as suas questões, as suas angústias, as suas frustrações.
trazer o outro para perto com as suas diferenças, compreendendo que todos nós somos realmente diferentes. Existe a diversidade e nós somos convidados a compreender essa diversidade no campo da família. Compreender, minha gente, que temos a responsabilidade de praticar todo o bem que estiver ao nosso alcance e às vezes o bem requer a questão material. Mas às vezes o outro precisa apenas de uma prece, de uma oração, do nosso silêncio, do nosso abraço fraternal. Isso é ser benevolente. Ser benevolente ajuda na convivência, posto que quando os outros estão distantes, a benevolência nos possibilita trazer o outro para perto. E isso pode estar consoante com a indulgência com a imperfeição do outro. E o que é ser indulgente com a imperfeição do outro? Se não compreender a limitação de cada um. Posto que se o outro tem limitações, nós também temos. E cada um de nós se encontra em um estágio e o outro despertará sua consciência acerca das mudanças que se fazem necessárias no tempo do outro. Nós não temos a responsabilidade, minha gente, de mudar absolutamente ninguém. É dentro daquele conceito de que me parece que alguns acreditam que é possível fazer o outro feliz. Ninguém consegue. Nós podemos sim contribuir com a felicidade do outro, mas fazer o outro feliz nós não conseguimos. E o ser indulgente com a imperfeição alheia se assemelha muito com isso, no sentido de nos colocarmos na posição da outra pessoa, compreendendo que nós não vamos mudar absolutamente ninguém. Nós poderemos, sim, contribuir para a renovação, contribuir para a autoiluminação do outro, contribuir para esse despertar. Mas a mudança, o caminho, a trajetória é do outro. Diante do conhecimento espiritista que nós temos, diante do conhecimento do Evangelho, dos conteúdos que nós já internalizamos, nos cabe, sim, a responsabilidade de falar acerca desses temas, de estimular o outro a uma autotransformação, mas jamais colocar nas nossas mãos a transformação da outra pessoa. E no campo familiar isso é muito comum, conforme nós dissemos anteriormente. Extremamente comum, queremos que o outro mude, que o outro se modifique, que o outro adote uma postura diferente. Quando nós precisamos agir com indulgência, compreendendo à luz da reencarnação, que cada indivíduo está no seu momento, no seu estágio, e despertará a sua consciência no seu tempo. A nossa responsabilidade nos cabe, dentro do conteúdo e do conhecimento que nós buscamos no campo moral, falar sobre e, principalmente, aplicar. E o ser indulgente não é falar. O ser indulgente é aplicar. O ser indulgente é adotar uma postura de empatia, de compreensão, de tolerância e de compaixão em relação àqueles que nos servem. E como disse, isso melhora a convivência. Há um outro ponto, não menos importante do que a benevolência e a indulgência, o perdão das ofensas. E o que é, minha gente, o perdão das ofensas? À luz da reencarnação, compreendendo hoje que nós convivemos com algozes ou vítimas do passado e que nós precisamos adotar posturas de paciência, de indulgência, de tolerância, de mansuetude, de amabilidade. E quando nós percebemos que o ódio ainda está instalado, que existe mágoa e rancor, o perdão se faz indispensável. E é preciso nos perguntarmos ainda, porque temos tanta facilidade de guardar mágoa. De onde vem essa facilidade que temos de guardar mágoa? Brigamos por qualquer coisa. E eu percebo as pessoas se digladiando por motivos dos mais insignificantes. Elas se digladiam o tempo inteiro. Em posturas de total violência física, muitas vezes. Mas o verbal fala muito. Posto que nas discordâncias em relação às opiniões dos outros, nós construímos situações de conflito. E nas situações de conflito, o ódio, o rancor, a raiva, a mágoa se instalam. Extremamente comum. Percebemos hoje as famílias, minha gente, cada um indo para um lado por questões políticas. Então nós vamos ter o grupo de direita, o grupo de esquerda. No grupo de WhatsApp as pessoas brigam por vários motivos. Evidentemente que eu não quero aqui falar sobre política, a proposta não é essa, mas nós precisamos refletir, porque nós podemos sim falar
e defender aquilo que nós acreditamos no campo político. Mas é a forma. Não precisa ser com ódio, não precisa ser com raiva, não precisa ser colocando o outro de lado. Jesus nos chama a atenção para essa amabilidade, essa doçura. E nós estamos em uma sociedade diversa. Existe a diversidade de pensamento. E vivemos em uma democracia. E que bom que nós vivemos em uma democracia. Que nos permite cada um pensar de uma forma diferente. Não existe extremismo que leve à boa convivência. Não existe extremismo e fundamentalismo político que leve à felicidade, à harmonia, à paz interior. Márcio, então para alcançar a paz eu preciso ser indiferente, alheio às questões políticas? Não. Nós só precisamos ter o cuidado acerca da forma como nós defendemos as nossas ideias. E sempre trazer o evangelho para perto. Porque quando nós trazemos o evangelho para perto de nós, nós vamos percebendo a necessidade de sermos harmônicos, de trabalharmos essa amabilidade no falar, a doçura no agir, e essa afetuosidade que nos faz compreender que mesmo sendo tão diferentes uns dos outros, com pensamentos políticos, sociais, culturais, etc., de forma completamente diferentes, não somos absolutamente iguais em nada, né? Absolutamente nada. Um objetivo em comum está para todos nós, que é exatamente amarmos uns aos outros. Amarmos-nos uns aos outros, na essência. Conviver em família é desafiador, conforme nós dissemos, porque nos traz essa necessidade de desenvolvermos virtudes, de compreendermos as diferenças, de agirmos com indulgência, com benevolência, com perdão. Conviver uns com os outros é desafiador, porque exige de nós a compreensão dessas diferenças. E se, em algum momento ou outro, nós somos extremistas e fundamentalistas em relação a algum tipo de conceito, é desafiador conviver em família, porque muitas vezes nós precisamos nos silenciar para convivermos com mais tranquilidade. Conviver é desafiador porque exige de nós a necessidade de sermos pacificadores no campo familiar. E se nós, minha gente, não nos tornarmos pacificadores, nós retornaremos à pátria espiritual, talvez estacionados, porque nós estamos aqui em convivência para desenvolver também essa capacidade de pacificar, de pacificar-se e de pacificar no ambiente, né? De ser de fato pacificadores. Portanto, esses pontos colocados aqui são indispensáveis à boa convivência em família. E como conter as nossas más tendências? Como aprimorarmos-nos moral e intelectualmente? Como alcançarmos a compreensão de que a cada momento, na convivência em família, nós temos algum tipo de responsabilidade? Não que deva recair para os nossos ombros a responsabilidade da autotransformação, da reforma íntima, da pacificação, da adoção de comportamentos em conformidade com o Evangelho. Não que isso deva recair apenas para um dos ombros, né? Para os nossos ombros. Não. A transformação ela é coletiva, mas ela brota no individual. E a proposta espírita nos chama a atenção exatamente para esse chamamento, né? Esse caminhar para dentro, esse identificar acerca da responsabilidade individual que vai interferir no coletivo. Então, se eu quero a mudança no meu campo familiar, se eu quero que todos convivam em paz, em tranquilidade, em harmonia, que eu comece o processo de mudança. Que eu comece a reformar-me na minha intimidade. A identificar as minhas angústias, as frustrações, a origem das imperfeições. E então a gente recorre à questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio mais prático, minha gente, pergunta Kardec, e mais eficaz para se melhorar nessa vida e se resistir ao arrastamento do mal? Esse mal que está em nós, esse mal que interfere nas nossas relações em família, este mal que interfere na boa convivência. Porque por tantas vezes nós não compreendemos o outro na sua dimensão. Porque tantas vezes nós somos violentos. Porque tantas vezes
nós agimos com intolerância. Portanto, se nós agimos com intolerância tantas vezes, se agimos com ódio, com rancor, com raiva, existem imperfeições que precisam ser trabalhadas em nós. E como trabalhar essas imperfeições? Tem alguém sinalizando que não está saindo a voz. São todos? Está ouvindo? Sinaliza. Saindo? Ok. Então a gente segue. Portanto, a gente começa a perceber essas imperfeições morais que interferem na nossa convivência, e Kardec vai perguntar como é que a gente se transforma. E Santo Agostinho responderia dizendo: conhece-te a ti mesmo. Essa frase famosa que se encontra cravada no templo de Apolo, na cidade de Delfos, Grécia. Conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento nos leva a equilíbrio. Autoconhecimento nos leva à harmonia. Autoconhecimento nos leva à paz interior, nos leva à felicidade. Nos leva à autotransformação. Porque à medida em que nós paramos e nos perguntamos acerca da nossa essência, quando nós paramos diariamente, interrogamos a nossa consciência sobre os nossos atos, nós passamos a acessar informações que poderão nos levar à adoção de posturas diferentes. Então, se eu magoei alguém, e eu identifico isso através dessa proposta do autoconhecimento, eu tenho a possibilidade de me corrigir na minha ação com o outro. Se eu reajo com impulso a alguma situação específica e eu medito diariamente sobre as minhas ações, eu identifico isso, e é instantâneo. Mas não basta, minha gente, buscarmos esse interrogar de consciência diariamente, perguntarmos-nos se nós cumprimos o nosso dever consigo e com o nosso semelhante. É preciso, uma vez identificada a origem dessas imperfeições, avançarmos no campo da prática. Não basta apenas percebermos o desconforto, né? É preciso que esse desconforto nos gere a um processo de mudança. E é por isso que existem tantos indivíduos que estão no campo da hipocrisia. Exatamente porque estuda, acessa conhecimentos e informações, talvez aquilo gere algum tipo de desconforto, mas não existe o esforço para conter essas más inclinações, essas más tendências. É por isso que os grupos de hipócritas se encontram em todos os espaços. E a doutrina espírita, a seu turno, nos chama a atenção para isso. Para que a gente acesse esses conteúdos, esse conhecimento do campo moral. E que essas informações nos estimulem a desconfortos variados, mas é preciso que a gente avance. É por isso que Jesus é modelo e guia para nós espíritas. Ele é modelo exatamente por ter atingido a perfeição. É guia por conhecer o caminho e nos ensina de forma prática. Ele exemplifica nas suas parábolas, nos seus conteúdos, nas informações que os evangelhos nos apresentam. O tempo inteiro nós notamos o perfil prático de Jesus. Não era teórico. Jesus nunca foi teórico. Ele era completamente prático. Ensinava pelo exemplo. E é por isso que nós, nesse tempo em que nós somos convidados à boa convivência em família e ao desenvolvimento de virtudes e ao cumprimento de uma missão particular de amarmos-nos, né, uns aos outros, é preciso pegarmos todos esses conteúdos à medida das nossas possibilidades, dentro do estágio que cada um de nós se encontra, e nos esforçarmos, posto que reconhece-se o verdadeiro espírita, pelo esforço que faz para tomar as suas más inclinações, as suas más tendências. É o esforço, minha gente. Não quer dizer que a gente vai conseguir amar de maneira profunda, né, uns aos outros hoje. Não quer dizer que a gente vai conseguir desenvolver as virtudes que são necessárias ao nosso aprimoramento hoje. Quer dizer que o caminho, o passo principal que nós devemos dar é o passo do esforço. Se eu falei hoje,
que eu busque refletir sobre a minha falha e que amanhã eu busque não falhar de novo. E se amanhã, porventura, eu falhar, que eu reflita e que eu vá avançando, me esforçando para não falhar de novo. A boa convivência se consegue com esse esforço, não é de um dia para o outro. Conviver em família é desafiador, sim. Desenvolver virtudes é algo desafiador. Mas aprimorar-se moral, intelectualmente, reformar-se intimamente, são situações desafiadoras. Não conseguiremos de um dia para o outro. É o esforço, é o cotidiano das relações. É entender de forma sutil que todos os dias algum tipo de aprendizado nos bate à porta. Alguma situação específica nos chama a desenvolvermos algum tipo de sentimento. E se estivermos atentos, orando, vigiando, nós alcançaremos essa autotransformação que está para todos nós. Reflitamos acerca dessas questões, já estamos chegando quase à reta final da nossa fala. Reflitamos acerca dessas questões. Que possamos compreender a necessidade de sermos benevolentes, indulgentes e perdoarmos uns aos outros. Que possamos viajar para dentro de nós diariamente, identificando as mazelas, as imperfeições morais que ainda estão dominando a nossa conduta. Se agimos por impulso, que possamos refletir mais. Se apontamos de forma demasiada os erros alheios, que possamos olhar para os nossos próprios erros. Se ainda nos falta essa capacidade de estarmos mais próximos uns dos outros, que a gente compreenda que em alguns momentos específicos é necessário a tolerância, a paciência, o aperto de mão, o abraço fraternal. Às vezes a gente não consegue ainda dar o abraço. Que a gente comece pelo gesto simples, o aperto de mão. Se a gente ainda não consegue ofertar o aperto de mão, que a gente mentalize as boas vibrações para o outro, mas que venhamos aprender, minha gente, que não devemos desejar o mal do outro em hipótese alguma. E que se nós desejamos o mal do outro em algum momento específico, ainda que de forma sutil, quando de vez em outra nos chega, que venhamos mentalizar Jesus, os nossos mentores espirituais, e que venhamos nos conectar com esse lado positivo da vida, elevando os nossos pensamentos ao alto, compreendendo que nós não estamos sozinhos em nenhum tipo de circunstância, em nenhuma situação, e que por mais desafiador que seja conviver em família, encontramos o momento certo, na hora certa, convivendo com as pessoas certas, nos aprimorando nas nossas relações para cumprirmos o que viemos fazer aqui. E eu gostaria de finalizar contando uma história que é necessário nós passarmos adiante o bem e como é importante passarmos adiante o bem. Conta uma história que um homem viajava com o seu filho e com a sua esposa e de repente o carro quebra no meio do caminho. É uma história antiga. Já acontece essa história por muitas vezes em muitas situações específicas. E todas as vezes que eu conto essa história, meus amigos, eu reflito, posto que é necessário e indispensável passarmos adiante o bem, sobretudo no campo da família. E aquele homem que viajava com a sua esposa e o seu filho, de repente, em um domingo, fim de tarde, o carro quebra no meio do caminho. Ele desce do veículo revoltado, indignado, e de repente ali a esposa sugere que ele buscasse um telefone público e buscasse ajuda em algum momento, em algum lugar. E ele desce do veículo, revoltado, chuta o pneu do carro, e ele segue alguns quilômetros andando e encontra um telefone público e uma lista telefônica. Ele faz uma ligação, consegue ajuda. Um homem predisposto a ajudar. Depois de um determinado tempo, ele segue até o veículo e 1 hora, 2 horas aproximadamente depois, surge um caminhão-guincho enorme e aquele homem, ele olha para aquele caminhão-guincho, é o olhar de esperança, posto que ali tinha alguém que iria ajudá-lo, mas ele fica preocupado porque aquele caminhão-guincho gigantesco, provavelmente o valor que iria cobrar seria caro. Era um domingo, fim de tarde, alguém saiu de casa para fazer um serviço específico, certamente seria caro, né? E de repente desce daquele veículo um homem, um idoso, e aí ele pensa, é um idoso que sai domingo, fim de tarde, em um caminhão-guincho, e vai ser realmente caro, né? E aquele homem desce, e não obstante, portando pernas mecânicas.
E o jovem fica ainda mais preocupado e não se tratava ainda de um deficiente. Então o preço realmente seria caro. Aquele homem se aproxima daquele jovem, se aproxima do veículo, mexe nos cabos da bateria, consertam. E aquele jovem olha para aquele senhor com aquela preocupação toda com o preço que seria cobrado. E diz: companheiro, senhor, sei que o senhor não fez absolutamente nada. Só mexeu aí no cabo da bateria. Quanto foi pelo serviço? E aquele senhor olha para ele com aquele olhar sapiente, sereno, né? E diz: eu não vou lhe cobrar nada. Eu não vou lhe cobrar nada. Quando sofri o acidente que levou as minhas pernas, alguém que me ajudou pediu que sempre que eu pudesse, que eu passasse adiante o bem. Então, passe adiante esse bem que eu te fiz. E aquele jovem olha, anestesiado, né? Segue a sua trajetória, segue a sua viagem, comentando ali, conversando com a esposa sobre a atitude nobre, louvável daquele homem, que saiu de casa em um domingo, fim de tarde, o ajuda e nada lhe cobra. Mas o que é mais interessante da vida, minha gente, e isso vale para a nossa temática proposta, convivência, família, a necessidade de passarmos adiante esse bem e compreendermos que a roleta do tempo gira. E a roleta do tempo girou para aquele jovem. Ele torna-se médico, Dr. John Taylor. E após um plantão cansativo, surge um enfermeiro: Dr. Taylor, há uma parturiente com suspeita de pré-eclâmpsia. O senhor poderia ajudá-la? Ele pensa duas vezes. Ele pensa duas vezes porque o tempo passou, porque as situações do cotidiano tomaram-lhe conta, porque ele tornou-se materialista. Mas aquela voz lhe tocou novamente a alma. Passe adiante o bem. E lhe chamava a atenção para que ele, como estímulo, pudesse salvar aquela mulher e aquela criança. E ele segue, após aquele estímulo, aquela voz: passe adiante o bem. Ele segue até o centro cirúrgico. E 2h30 depois, ele salva a mãe e a criança. Ele sai dali exausto. E surge o pai. O agradece: doutor, eu gostaria de lhe agradecer, posto que sei que o senhor não é médico da minha esposa, e gostaria também de lhe pagar. Quanto custou o seu serviço? E ele tem a oportunidade de dizer àquele pai que ele não lhe cobraria nada. E ele diz: eu não vou lhe cobrar nada. O que eu tinha para receber, eu já recebi ao longo do meu plantão. Mas alguém que me ajudou há 8 anos pediu que sempre que eu pudesse, que eu passasse adiante o bem. E hoje eu estou tendo a oportunidade de passar adiante esse bem. Devo apenas lhe pedir: passe adiante esse bem que eu te fiz. E aquele jovem pai o agradece ali e lhe disse: o meu sogro também gostaria de lhe agradecer. O médico insiste que não havia necessidade, mas o pai, com toda a insistência, mas ele gostaria de lhe agradecer. E surge no fim do corredor um homem, 68 anos de idade, pele enrugada, portando pernas mecânicas. Ambos se aproximam e, uma vez se aproximando, se reconhecem. E aquele homem diz: aquele bem que o senhor me fez há 8 anos, hoje eu tive a oportunidade de passar lá adiante. E aquele senhor, com olhar lacrimejando, lhe diz: e foi para minha filha, para minha filha. Essa é a essência da vida. Essa é a essência da convivência em família, minha gente. Há necessidade de passarmos adiante o bem a todo momento, a lidarmos com as diferenças, a compreendermos que existe o papel de cada um de nós, que é desenvolvermos sentimentos. Se a gente não consegue amar ainda, que a gente desenvolva virtudes. Paciência, tolerância, mansuetude. Que a gente consiga ouvir as demandas do outro. Que a gente compreenda que nós estamos na família certa, vivenciando a experiência necessária ao nosso aprimoramento. Que a gente abrace mais, toque mais o outro. Que a gente ore mais, vibre mais, faça mais preces por aqueles que sofrem. E, sobretudo, que a gente não perca a oportunidade e o tempo
de praticar todo o bem que estiver ao nosso alcance, junto àqueles que convivemos, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossos primos, a nossa parentela consanguínea ou não. Que possamos compreender que todos nós temos uma missão a cumprir na vida uns dos outros. E essa missão, ela é sintetizada nesse sentimento de amor que deve brotar nas nossas relações práticas, no nosso cotidiano. Que a gente seja feliz, que a gente alcance a paz. Eu agradeço aos companheiros da cidade de Itabuna, aos que estiveram aqui, aos nossos amigos ali do particular, que estiveram conosco nesse instante. Que Deus nos abençoe. Que Jesus brote em nossos corações diariamente. Que a gente compreenda que é preciso retirá-lo da cruz, colocado há mais de 2000 anos, trazê-lo para perto de nós, através das nossas ações renovadas. E que a gente se auto-ilumine sempre. Um beijo no coração de cada um de vocês e que Deus nos abençoe. Muita paz. Márcio, você foi maravilhoso. Que ótimo, que maravilha ver você. Esse tema tão importante, você tocou em vários pontos que a gente realmente tem que cuidar no relacionamento familiar. Porque dentro da família nós podemos adoecer e nós também podemos nos curar. Dentro da família a gente desenvolve a mágoa, desenvolve o rancor, desenvolve o ressentimento, mas também dentro da família nós temos a oportunidade de desenvolver esse BIP que você falou aí, a benevolência, a indulgência e o perdão. Às vezes a gente guarda o nosso melhor sorriso, o nosso melhor olhar para um estranho na rua e privamos o outro que convive conosco desse sorriso que nós temos, do melhor que nós possuímos. Desenvolvemos um tipo de anemia do coração e não oferecemos ao próximo mais próximo, que são aqueles que convivem conosco, o melhor que nós temos. Porque é fácil oferecer para o estranho. Porque para o estranho, como você bem colocou, nós não convivemos com as diferenças dele, com as imperfeições dele. Difícil é conviver com aquele que está perto. Uma vez eu fiz uma palestra sobre esse tema que você falou hoje, e aí uma pessoa me perguntou assim: Cristiane, eu e o meu marido, a gente briga demais. Isso significa que a gente foi inimigo no passado? Aí eu falo, nem sempre. Às vezes é convivência mesmo. Às vezes é a dificuldade de conviver, de silenciar, de pedir desculpa, de oferecer o bem. Essa semana eu vi um vídeo do Carpinejar, que ele diz assim: vamos aprender a pedir desculpa. Se o outro não pede, peça você. Dê você o exemplo. Ah, mas eu que tenho razão. Não importa quem tem razão. Peça você desculpa. Dê você, seja você o exemplo. E você trouxe isso nessa palestra, na sua fala. Que a gente possa sempre ser o exemplo, não esperar pelo outro. Porque o outro, ele vai dar aquilo que ele tem. E nós também. Só que nós ouvimos a sua palestra hoje. Ouvimos. E tudo aquilo que nós ouvimos, nós aprendemos, nós seremos cobrados a colocar em prática. Que Deus abençoe você. Que sua vida seja sempre iluminada. Que você possa continuar sendo esse porta-voz de Deus. Que você continue sendo essa pessoa a nos despertar. Porque você falou algo muito interessante. Você disse que tem pessoas que estudam, conhecem tudo. Eu vejo muitas pessoas que conhecem muito o Espiritismo. Falam muito de Espiritismo. Ensinam muito de Espiritismo. E outras que, além de falar de Espiritismo, vivem o Espiritismo. E eu acho que você conseguiu agora não só passar para nós conhecimento, mas conseguiu também nos edificar. Eu te agradeço muito por isso. Vou lhe convidar de novo. Olha o seu WhatsApp lá, que eu vou convidar. Todo mundo gostou de você. Muita gente fazendo comentário, palestra maravilhosa. Muitos coraçõezinhos. Pessoas que ficaram, pessoas rotativos que entraram e saíram. A live vai ficar gravada. Vai também estar no canal do Lado do Coração, ainda essa semana. E eu vou pedir a você, Márcio, que faça a nossa prece final. Com certeza. Que Deus nos abençoe, viu? Gratidão pelo convite, a gente está sempre à disposição. Porque a gente trabalha para Jesus. Vamos vibrar, vamos aproveitar esse momento. Aqueles que assim puderem proceder, fechemos os olhos. Elevemos o nosso pensamento a Deus,
aos nossos benfeitores espirituais, a esses anjos da guarda que nos acompanham há tanto tempo. A quem nesse momento nós rogamos que continue com cada um de nós, a nos envolver, a nos iluminar, permitindo que venhamos continuar as nossas reflexões no âmbito do lar, acerca da melhor convivência em família, daquilo que precisamos melhorar em nós, trabalhar em nós. Permita-nos, irmãos, envolvermos-nos nessas vibrações de paz, de luz, de amor. Permita-nos, Jesus, nos direcionar no campo da prática, no campo de ações efetivas, compreendendo a essência da tua mensagem, praticando-a no nosso dia a dia. Te agradecemos por esses conteúdos que nós acessamos e pedimos humildemente que continue nos visitando. E uma vez também nos visitando, Senhor, que visite os nossos parentes, a nossa família, onde quer que se encontrem. Aqueles que se encontram saudáveis, aqueles que se encontram enfermos. Visite também os hospitais, as casas de amor, os albergues, os orfanatos. Visite os sofredores, aqueles que se encontram vivenciando as noites escuras da própria existência, que possam receber a tua luz, o teu amor. Fica conosco, hoje e por todo sempre, que assim seja, e viva Jesus. Viva Jesus. Muita paz. Muita paz. Márcio, que a gente possa lhe ouvir novamente em breve. Que Deus lhe abençoe. Será uma honra. Lhe proteja, lhe guarde. Muita paz a você, a sua família. Muita paz a todas as pessoas que estão participando conosco. E que essa paz também se estenda aos seus familiares. Eu vou entrar em contato com você logo, logo, para a gente remarcar, viu? À disposição. Deus nos abençoe. Beijo no coração. Até breve. Até. Até breve, gente. Beijo grande.